Beleza, pessoal? Tudo beleza? Tá gravando? Vai encostar a porta aí. Já tá gravando? Tá. Igor, empurra essa. Pessoal, boa tarde. Só pra... Já tá gravando? Já. Ah, tá. Então, ó, começar às 14h11. Boa tarde a todos. Dando início aí na terceira reunião da comissão, onde hoje aí vamos estar ouvindo aí alguns convocados. Você pode falar um pouquinho, Exato. Vou iniciar então de novo. Boa tarde a todos. Dando início hoje aqui na terceira reunião da comissão da investigação, onde hoje nós vamos ouvir algumas pessoas convocadas aqui para estar presente. Então, estamos dando abertura nesse momento aí e vamos já também de imediato chamar o primeiro que está na lista para ser ouvido, né? Que é a senhora Leila. Ok? Alguém tem alguma coisa para falar? Presidente, chegou a informação de que duas das pessoas convocadas, o senhor Xisto e o senhor Evandro, não estarão nem hoje nem amanhã. Eu gostaria de solicitar que regimentalmente se cumprisse comissão coercitiva para que eles estejam presentes. Vamos ver sobre isso, que eu acho que o Ivan está convocado para amanhã, né? O Evandro para amanhã e o dono da empresa para hoje. Para hoje. Os dois protocolaram por ofício que não virão. O ofício chegou na nossa mão aqui. Qual é a justificativa dela? O primeiro alegou que está em viagem e o segundo que o advogado dele tem audiência no mesmo horário da convocação. Vamos pedir que traga esse ofício também para a gente apresentar. Eu entendo que, ainda que o advogado dele tenha audiência no mesmo dia, o Poder Judiciário, o interesse do Poder Judiciário não se sobrepõe ao interesse do Poder Legislativo. É perfeitamente possível ele pedir a remarcação da audiência dele para acompanhar o cliente aqui. Embora, até o momento, o senhor Evandro seja um depoente, não um investigado. Aliás, nem ele, nem o senhor Xisto. Certo. Então, já chamar a lei. Por enquanto, é aquilo que o relator for apurar. A gente tem um fato sendo investigado, mas para preservar o direito de defesa, o amplo contraditório, nós não estamos tratando ninguém como acusados ou réus ainda. E declarar também que hoje está todos das comissões presentes. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, até mesmo porque fui criticado, inclusive por membros da CPI, sobre minha ausência nas duas últimas reuniões. A primeira reunião estive presente de forma online, e na primeira reunião eu já pude constatar a ineficácia dessa CPI, tendo o relator, o eleito vice-prefeito, tendo como presidente o vereador de base também, Oliveira, e como membro da CPI, o líder do prefeito, e eu pensei, o que vai servir essa CPI? Fora essa questão que os membros aqui dessa CPI nem sequer possam sonhar em um dia querer caçar o prefeito ou dar um parecer favorável de uma cassação do prefeito, eu gostaria de saber dos pares qual é realmente a eficácia, porque também com relação ao tempo regimental, nós não temos tempo hábil para conclusão dessa CPI, ou seja, até o dia 31 de dezembro, se a gente não tiver a conclusão dessa CPI, ela vai ser extinta regimentalmente, não vai ter mais valor algum. Aí eu queria saber o que está acontecendo aqui na Câmara Municipal. Isso está sendo, ao meu ver, está manchando a imagem da Câmara Municipal. O que teríamos que fazer? A partir do ano que vem, aí sim, eu sou o primeiro
até para fazer a denúncia para a criação de uma nova CPI para poder investigar esses fatos. Mas essa CPI que estamos apurando aqui hoje, para mim, não passa apenas de um lobby aí, né, para poder vereadores aparecer, enfim, no final de mandato. É isso que eu estou percebendo, porque todo mundo sabe que essa CPI não vai dar em nada. É o que eu penso e eu gostaria de ouvir de vocês, tecnicamente, inclusive do procurador, a função dessa CPI, se realmente nós teremos prazo regimental para concluir, porque nós estamos convocando aqui para oitivas pessoas que estão saindo do trabalho deles, deixando o trabalho deles para vir aqui para ser ouvido numa CPI, que, ao meu entendimento, não vai ter nenhuma serventia para o município. Então eu quero aproveitar a fala do vereador Hélio, até para esclarecer alguns posicionamentos que houveram nessa CPI, na verdade fora dela, acerca de uma possibilidade de suspeição minha por ser vice-prefeito eleito. O prefeito Coronel Dimas, ele não é suspeito nesse contrato, a investigação do Ministério Público não leva nenhum indício acerca dele, porque caso levasse, o processo já deveria ser remetido a outro órgão ministerial competente, já que o prefeito ele tem foro privilegiado. Portanto, se trata de uma possível irregularidade no âmbito da administração pública, sem ligação direta com o prefeito Coronel Dimas. Aí eu não vejo que tenha uma suspeição, até porque, mesmo enquanto vereador e enquanto futuramente vice-prefeito eleito, eu tenho o dever legal de fiscalizar o cumprimento dos contratos e a forma que eles são conduzidos na administração pública. Eu concordo com o vereador Hélio Davan de que o tempo é curto, mas nós temos aqui uma CPI que preencheu todos os requisitos. Fato determinado, um prazo, ainda que pequeno, já determinado também para a CPI, para a gente fazer essa investigação, e cabe, e 1/3 das assinaturas dos vereadores, o que também preencheu, esse critério também foi preenchido. Então a CPI tem todos os requisitos, nós nesse tempo temos que fazer o melhor que possa ser feito. Certamente não será o ideal, acredito, por questão do tempo. O Ministério Público em 6 meses ainda não chegou ao final da sua investigação, mas nós poderemos certamente contribuir com a investigação do Ministério Público com um pouco aqui que a gente conseguir fazer nesse tempo, conversando com potenciais pessoas envolvidas ou que tenham conhecimento desse contrato, analisando a documentação. O meu objetivo é fazer um relatório que contribua para a continuidade da investigação do MP ou, quiçá, da própria Câmara Municipal na nova legislatura, em consenso aí com os meus pares, colegas vereadores. Mas, então, divirjo aí da questão da suspeição, mas acolho a questão do tempo. Porém, a gente tem que fazer do limão uma limonada, vereador, nesse curto período, e é o que nós, enquanto vereadores indicados pelos partidos, temos a obrigação de fazer, o meu. Eu quero comentar também sobre esse tema, veja assim, sobre suspeição dos membros da CPI. Eu estou aqui, vereador Hélio, não porque eu pedi, não porque o prefeito pediu, mas porque o líder do meu partido me indicou. Né? Me indicou, aqui estou para fazer o melhor possível. Eu não estou aqui porque é o líder do governo, precisa ser indicado, ou alguém tinha interesse que eu fosse indicado. Apenas fui indicado pelo atual líder do meu partido e assumi a função. Estou aqui para fazer o melhor possível. Agora, sobre tudo mais, eu penso o seguinte: a gente trabalha com as ferramentas que tem, na vida é assim, né? Sempre, com as ferramentas que tem, com o tempo que tem, e sempre buscando fazer o melhor possível. Então, vamos fazer o melhor possível dentro do tempo que temos, e é o melhor que nós podemos fazer para contribuir com essa causa. Fazer o melhor, independente do resultado ser uma maravilha, um resultado bom, mas tem que fazer o melhor que nós conseguimos. É isso que estamos fazendo, com leituras, com escolha de pessoas que podem contribuir, segundo pensamos no início
desse processo e agora é deixar as coisas acontecerem. E sobre o dar em nada, assim, não vejo dessa forma, porque se existe fato determinante apurado, existe uma consequência, sempre, né? Então, não me preocupo com isso. Presidente. Bom, deixa eu só concluir para poder falar. Eu também quero dizer que não vejo que nós estamos fazendo uma perca de tempo. Porque se existir uma denúncia, chegou até essa casa, o próprio Ministério Público também já está bem mais avançado que a gente, e a gente não podemos esperar o outro mandato chegar, porque aqui está o vice do prefeito, porque como eu sou amigo do prefeito, o senhor também é amigo do prefeito, né? Eu também fui indicado pelo presidente da casa, até pensava que era pelo líder também, mas fui convocado aí, indicado pelo presidente da Câmara. E eu sempre falo, sempre trabalhei com transparência. Tá certo que o tempo curto, talvez nós não consiga aí concluir, mas vamos contribuir, como foi falado aí pelo colega vereador Igor. E a gente pode ter um avanço aí, porque se não concluir, não terminar, ela pode ser aberta aí para o próximo ano, novamente, e a gente já tem a Câmara aí com avanço dessa investigação. Então, não vejo que é perca de tempo aqui, não. Se o vereador acha que é uma perca de tempo, ele pode se ausentar da sessão, mandar indicar o outro, mas aqui a gente está fazendo um trabalho certo. Estão trabalhando aí honestamente e seriamente, né? Porque eu sou amigo do prefeito, porque alguém de confiança dele errou, porque nós vamos passar a mão na cabeça, né? Então aqui para passar a mão na cabeça. Passa a palavra ao Bruno e depois em seguida nós vamos já chamar. Presidente, quero deixar muito claro isso. Concordo com o vereador Hélio no quesito da suspeição, porque esta tem sido a demonstração muito clara do Poder Executivo. Aliás, no dia 6 de setembro, o Poder Executivo conclamou uma coletiva de imprensa com vários canais para desmentir a questão do superfaturamento das obras, e não para apurar. Quanto ao que a CPI vai produzir, seja do relatório, seja da documentação e das respostas que foram dadas aqui, e da pertinência destes fatos ou não, a população, o eleitor, a imprensa que vai formular a sua opinião. Por isso é fundamental, e eu venho pedindo desde o começo, desde o início do protocolo da CPI aqui, lá no final de agosto, começo de setembro, para que as decisões fossem tomadas rápidos, para que a auditoria fosse feita, para que houvesse tempo hábil, e nos resta ouvir as pessoas para que o relator possa, de forma ilibada ou não, de acordo com o que convier, produzir esse relatório. Se esse relatório será aquilo que atende a função desta Casa Legislativa, o tempo vai dizer, porque ficará muito feio a Câmara fazer um relatório isentando completamente o poder público de qualquer responsabilidade nessa situação, e depois a Justiça definir que há um escândalo grande por trás desta situação, inclusive com responsabilização dos membros da comissão, que podem estar prevaricando. E eu acho que as justificativas que a gente tem que dar depois. A gente está justificando antes o fracasso de uma CPI. Então a gente está perdendo tempo, a gente poderia estar ouvindo as testemunhas, fazendo as conduções que forem necessárias, e a gente está aqui se justificando o porquê que a imprensa falou isso, o porquê que as pessoas estão cobrando isso. Vamos ouvir as pessoas. Então, vamos ouvir. Pode iniciar. Podia chamar a Leila para fazer a favor? Do lado do...
que é melhor sentar aqui de frente. Acho que chegou aqui. Leila, Oliveira, deixa boa eu só, tarde. Deixa eu só fazer a qualificação dela. Você trouxe o documento, Leila? Por favor. Vamos gravar para preservar. Precisa gravar. Só não pode divulgar. Tem que divulgar depois que ouvir todo mundo, mas a gravação é extremamente Leila, quando você sabe, viu? A gente vai Vai gravar, gravar, aí, vai filmar, né? E para subir para o YouTube a gente corta as oitivas, é isso? Produção sua, Leila. Direção, que vai juntar. Isso. Leila, primeiramente, eu tenho que agradecer, né, por estar aqui presente. E os companheiros aí, né, as perguntas se fazer dessa maneira. Vamos iniciar. Bruno, você quer iniciar com perguntas? Eu vou deixar minhas perguntas no final para você. Oliveira, espera só um minutinho que eu tô terminando de qualificar ela aqui. Você sabe seu CPF de par, Leila? 591. Alguém? Eu posso começar? Pode. Conversando da professora. Professora Leila, em primeiro lugar, assim, agradecer a senhora por ter vindo para poder conversar conosco. Nós estamos numa tarefa aqui que é tentar entender da melhor forma possível esta questão ligada ao contrato 8923. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença aqui entre nós. Começo com a primeira pergunta. Quanto tempo a senhora trabalhou na administração municipal? Eu trabalhei de janeiro de 2017 a 31 de março de 2023. Espera só um minutinho, só para eu pegar. Janeiro de 17. A 31 de março de 2023. Ah, quanto? 31 de março de 2023. Pode continuar, Leila. Como a senhora avalia as condições de manutenção dos prédios da Secretaria de Educação na ocasião que a senhora assumiu o cargo? Quando eu assumi, a situação era bem precária, em todos os sentidos. Tanto na parte de estrutura física, como a parte elétrica e a parte hidráulica. Todas elas precisando de manutenção. Parte de pinturas também. Pintura é a última coisa, né? A última. Quando puder, vocês me Pode avisam. falar. Durante o tempo que a senhora trabalhou na Secretaria de Educação, houve uma prestadora de serviço de manutenção predial
durante este período? Tivemos sim. Eu me lembro de duas. Eu me lembro da Camargo e me lembro da Duro na Queda. Essas duas. Obrigado por responder. E qual era a forma de fiscalização desses contratos com as duas empresas que a senhora citou? Tínhamos o setor de estrutura física, o setor de obras, que eles tinham o engenheiro e mais a chefia desse setor, e aí eles que faziam o acompanhamento dos contratos. Qual era o papel da secretária no acompanhamento desses contratos? Acompanhar. Tinha que acompanhar o que eles estavam acompanhando. A secretária tinha que acompanhar tudo, porque é ela que tem que assinar tudo. E quando se encerraram esses contratos e que deu contexto para que a prefeitura ficou sem manutenção predial e que afetou a infraestrutura da escola, como vemos nos relatórios lá dos projetos, para uma nova contratação que aconteceu depois com o contrato 89/2023. Ficou por um tempo sem manutenção? Ficou um tempo sem manutenção. Agora, quando esta empresa entrou, eu já tinha saído. Quando eu saí, estava no período do edital desse contrato aí, eu não acompanhei não. Reverendo, só repete a pergunta, por favor. Quando se encerraram os contratos que existiam, né? E por qual período a prefeitura ficou sem manutenção predial? E o que? Quando se encerraram os contratos, né, que existia, e depois, por quanto tempo a prefeitura, a Secretaria do Gás ficou sem a manutenção e quais estragos, né, acarretou esse tempo na infraestrutura lá da escola, que, como vimos depois da preparação do outro contrato, tinham muitos problemas nos prédios. Ficou 1 ano e meio sem contrato. Uma empresa. Isso você sabe precisar, né? Não. Mas foi de 22, 23, sabe? Foi de 2022. 2022 ficou sem empresa, isso eu tenho certeza. Sem empresa de manutenção. Até na saída sua, então. Oi? Praticamente até na sua saída ficou sem. Ficou sem, a gente estava sem. Essa morosidade se devia ao quê? Empresas que não queriam aceitar, e demora mesmo na publicação do edital, de decidir como que ia ser feito essa licitação. E como se deu a contratação da nova empresa? A senhora recorda como se deu a contratação da nova empresa? Qual nós? A nova empresa que faz parte do processo Da Ingetek. Da Ingetek. Vamos falar o nome disso aí, né, Ingetek? Não, essa empresa eu não fiquei. Quando eu saí, estava no período do edital, estava acontecendo o edital. Eu não sei nada dessa empresa, não acompanhei nada. Não acompanhou nada, ok. Estava fazendo o edital. Estava fazendo o edital. Tem a data? Eu não sei se eu posso fazer pergunta. Pode. Tem a data de quando essa empresa entrou? Tem a data do edital. A data depois acrescenta Isso. O contrato é de. O contrato 89 é de 12 de 23. Ah, então.
não foi no meu tempo, não. É 12 de abril de 2023. 10 de abril de 2023, isso. Assim, conforme consta no termo de referência que a senhora assinou, vamos continuar aqui. Conforme consta no termo de referência do contrato 89/2023 que a senhora assinou, o pagamento dos serviços utilizados se dá pelos insumos utilizados. Vamos pagar o serviço que a empresa faz por meio dos insumos. Existe lá um valor fixo para manutenção da equipe e depois os insumos utilizados é que seria objeto do pagamento. A senhora entende que esta é uma maneira viável para a fiscalização? Eu entendo que sim. À medida que acontecia, aí tinha o que foi usado e aí que era feito o pagamento. Uma última pergunta para a senhora. A senhora conhece alguém ligado à empresa EGTEC? E qual foi sua relação com a empresa durante o seu período enquanto secretário? Estava preparando o plano de referência, preparando o edital. Estava no e edital. assim, quando a senhora saiu, o contrato já estava praticamente digitalizado, né, que ele foi assinado logo em seguida. Estava acontecendo. A senhora teve chance de conhecer alguém da empresa? Teve alguma relação com o pessoal da empresa? Não conheci. Estava nesse período do edital e eu não conheci ninguém, não conheço ninguém dessa empresa. Está bom, professor. Eu agradeço, tá bom? Para a gente. Tá. Para as minhas perguntas por aqui, qualquer coisa eu volto. Lê, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Entendendo, eu fiz perguntas que eu tinha curiosidade. Eu fiquei em dúvida quando você falou da época de fiscalização do antigo serviço de manutenção predial. Você disse que era o setor de obras que fiscalizava. O setor de obras da Secretaria de Educação. Não é obras da prefeitura, não. Lá na Secretaria de Educação a gente tinha um setor que, à medida que foi crescendo muito, aí a gente tinha um que era formado em engenharia e a chefia do setor. Que no caso na época era o Evandro, que era o chefe do setor. Não, o Evandro era superintendente. O Evandro era superintendente. E o engenheiro, você não O engenheiro, eu não lembro o nome agora. Não me lembro do nome. E você avalia que na sua época era melhor essa fiscalização? Vai devagar só para terminar, senhor. Quem era o responsável do setor era o Evandro? Evandro, superintendente e engenheiro. Eu não me lembro o nome do... O atual é o Marcos Alan. Isso. Era ele? Era o Marcos Alan. Isso mesmo. Continua da mesma forma. Ele é engenheiro. Você avalia que a fiscalização desse tipo de serviço ela é feita melhor quando está dentro da Secretaria de Educação ou na Secretaria de Obras? Você acionaria na Secretaria de Obras? Como que você avalia que pode ser feito bem feita essa fiscalização dentro da Secretaria de Educação mesmo? Uma Secretaria de Obras bem estruturada? Uma Secretaria de Obras bem estruturada, porque pelo estatuto, né, do município, o responsável pelas construções, pelas reformas, seria a Secretaria de Obras. Só que não acontecia do jeito que a gente idealizava. Então aí foi criado dentro da Secretaria de Educação esse setor. Mas se fizer a Secretaria de Educação com a Secretaria de Obras, aí fica completo.
mais robusta, né? Fica robusto, isso. Você avalia que existe uma demanda por mais engenheiros? Né? Com certeza. Urgente. Eu não dou por satisfeito. Bem, Leila? Bem. Muito obrigado. Tá. O Hélio quer fazer alguma pergunta? Leila, na sua época, por acaso tinha uma empresa chamada Torre Alta que fazia? Torre Alta tinha. Tinha, né? Tinha. Essa empresa, ela reformou o teto da Escola Clarice Toledo na época e não teve nenhum efeito assim. Na primeira chuva já mostrou que foi um serviço mal feito. A mesma empresa, na sua época, faz parte. a mesma empresa na sua época realizou uma quadra no CAIC de péssima qualidade, uma mínima quadra que gastou mais de 500 mil reais. Eu gostaria de perguntar se na sua época você tinha alguma dificuldade com fiscalização da base do governo, assim, se fica difícil de falar. Não, eu só estou querendo saber aqui hoje, ver se até alguma ligação com a Engetec, Torre Alta, não teve uma denúncia, não está dentro dessa. O que eu estou querendo dizer é que o mesmo grupo que está com a Engetec hoje era o mesmo grupo. Quem estava com o Rafael Simões continua com o Dimas. E se há indício de corrupção, infelizmente o município passa por isso há quase 8 anos e agora que estão descobrindo. Mas que bom que estão descobrindo. Pode. Vereador, eu acabei de ouvir o senhor dizer ali que isso aqui é uma palhaçada. Não, eu falei aqui. Falou lá. Falei aqui também. Falei aqui na Câmara que isso aqui é para inglês ver. Então. Isso aqui é para inglês ver. Eu acho que nem é o quesito de estar sendo abordado outra empresa, mas a gente falou até de outras empresas aqui, mas é o contrato de manutenção predial. A Torre Alta não fez nenhum serviço de manutenção predial. Foi reforma, né? Foi reforma. Que não deu certo na época e que teve que cancelar. Só para auxiliar na organização jurídica da sessão, só gostaria de ler um artigo 212 do Código de Processo Penal, que fundamenta o que o senhor queria dizer, mas só para dar o devido embasamento jurídico. As perguntas serão formuladas diretamente em testemunho, admitindo o juiz, que no caso é o presidente da comissão, aquelas que pretenderem induzir a resposta, então isso vale para as próximas perguntas, aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Certo, então vou pedir a colaboração. Se atende dentro da questão, não vamos levar para o outro lado. Bom, então posso dar continuidade? Deixa eu só registrar aqui as suas respostas. Só para eu entender um pouquinho a função das pessoas. Então, o responsável pela fiscalização das reformas in loco, quem era? O responsável na sua época é a Secretaria de Obras. Sim. Mas a gente tinha um setor que acompanhava tudo. Respondia para obras da respondia. Quem era a pessoa deste setor que fazia esse acompanhamento? Um tempo foi o Evandro. Depois o Evandro passou a ser superintendente. Em 2022 ele passou a ser superintendente. Superintendente de quê? Superintendente da Secretaria de Educação. Em qual função? Como assim, qual função? Qual era a função dele enquanto superintendente? Antes ele era o responsável pelo setor de obras da Secretaria de Educação. Aí depois que ele passou a ser superintendente, em 2022. E como superintendente, qual que era a função dele? Acompanhar. Ele ficava nessa parte de obras. Espera só um pouquinho, só para eu digitar aqui, tá? Ficava com a parte de obras. Então, espera só um pouquinho, só para... Sério? Tá bom. Doendo aqui, não? Tudo bem. Tá doendo. Você com uma água, superintendente da Secretaria Municipal de Educação, com responsabilidade de acompanhamento das obras, reformas.
Posso continuar? Leio. A gente tem aqui, nestes contratos, um pregão que aconteceu em abril de 23, cujo edital foi feito, pelo menos em grande parte, enquanto você ainda era secretário. Depois houve esse contrato. E dentro deste contrato, depois a gente vai ter uma situação bem curiosa, porque vai ser feita uma contratação direta por licitação dispensável, primeiro para a construção de um gradil, depois é feito um aditivo para a construção de um muro no valor de R$500 mil da escola de um Giardelli. Quando essa escola foi construída, ela foi construída na sua gestão? Qual escola que é? Aí está fugindo do objeto também da denúncia. Mas tá dentro. Assim como o vereador entrou em obras que não tem a ver com a nossa discussão, você está entrando por uma outra escola, com outro tema que não tem a ver também com a denúncia. Usando a documentação da Ingetec que a empresa, que a prefeitura mandou, ofício enviado pelo assessor de assuntos jurídicos da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, encaminhando os documentos requisitados por essa comissão. Mas não é objeto da sua denúncia. Não, é objeto da minha denúncia. Você recebeu os documentos, formulou uma denúncia e esse não é o objeto. São os contratos da empresa Ingetec na Secretaria Municipal de Educação. Infelizmente não. Se você quisesse fazer esse fato determinado, teria que ter colocado. Não, mas então. E o outro requerimento é o requerimento 52, que pediu todos os contratos da empresa EGTEC, que não se referia ao pedido de abertura da CPI, que a abertura da CPI é só o contrato. Só para eu entender então, essa escola, que é lá no Buritis. Essa escola não era para a prefeitura, não era para a Secretaria de Educação construir, é da empresa... Só fale se você se sentir. Então, eu estou tentando lembrar o nome da empresa. A empresa que criou, que tem um bairro, um loteamento, ela que construiu essa escola. Então não era para a prefeitura. A escola não tinha muro e nem grade. Não sei, eu não vi, não foi na minha gestão. Perfeitamente. Começou na minha gestão, mas eu não vi ela acontecer. Entendi. Com relação às medições, quando a senhora era secretária, as ordens de pagamento, elas aconteciam depois que se vislumbrava e que se verificava se de fato as benfeitorias das escolas tinham sido feitas. E esse registro era de que forma? Era um registro fotográfico? O Evandro fazia tinha o registro fotográfico e tinha todos os documentos que passavam, tanto pela Secretaria de Obras como pelo setor da educação. Obrigado. Só para ficar claro, as ordens então aconteceram depois de fazer depois das benfeitorias feitas, né? Isso. Cada medição que estava feita... Presidente, eu estou... Professora, a senhora disse que o Evandro acompanhava, e uma das funções dele era, ele acompanhava também para a senhora a equipe responsável por obras dentro da Secretaria de Educação. Isso era uma atribuição especial que a senhora dava para ele? Como eu ficava com o pedagógico e os eventos e exigia muito a presença minha em todos os lugares, ele ficava com essa parte do financeiro, principalmente a parte de obras, que era grande. Obras, reformas, manutenção, o Evandro que tomava conta dessa parte. Era um acordo da secretária com o superintendente. Isso, era um acordo entre nós. Ok, obrigado. Só um pedido, presidente, eu gostaria que se anexasse também como parte documental
Posso falar? Espera só um minutinho que eu só estou terminando a última pergunta. A reportagem produzida pelo portal pousoalegre.net no dia 6 de setembro de 2024. Se for possível, pedir a degravação de tudo o que foi dito e falado nesta reportagem. 6 de setembro. E assim, se for do interesse do restante dos membros, procurar a mesma reportagem dos outros meios de comunicação no mesmo dia. Ok, pessoal. Eu acho. Tá tudo beleza? Professor, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Espero que tenha ajudado. Obrigado por ter vindo. Muito importante a presença da senhora. Tá bom, obrigado. Para a gente entender o começo. Para dar continuidade, quem está na lista? O segundo? Convocado? Gustavo? Pregoeiro. Obrigado. Vocês Não falam. brinca não. Correio. Não brinca não. Correio. Ô Luiz, vai lá. Interrompe um pouco isso aí. Não, mas está tranquilo. Já melhorou? Gustavo, né? Gustavo. Tudo bem? Obrigado por estar presente. Deixa ele qualificar. Só qualificar lá, por favor. Liberar, deixa, avisa, Lucas. Se você não tiver. Não, vai também. Não, você não é meu Deus. Luiz, está sendo gravado, mas não é divulgado nada agora, tá? Só depois de todas as oitivas aqui. Foi no final do meu mandato como presidente aqui. Isso, 2021. Foi dia 17 de Luiz Gustavo, qual que é o número do seu CPF? Eu fiquei afastado até o dia 12 de dezembro. Ah, tá aqui, eu acho. Não achando. Antes das colações. Mas aquilo lá eu descobri depois, foi por conta de uma má formação de uma não era nenhuma doença. Eu tomei anticoagulante forte, injeção de 16 O endereço seu? Depois passou para uma mais fraca, que teve lá. Melhorou, Pedro? Verdade. Beleza? Gustavo, obrigado por estar presente aqui. A gente vai passar aí aos membros da comissão, vai fazer umas perguntas aí. Ok? Então, como iniciou? Peraí, podemos iniciar aí agora, né? Você? Boa tarde, Vereador Luiz. Igor. Tudo bem? Gostaria que você descrevesse qual é a sua função dentro da secretaria, como se dá o trabalho lá dentro. Tá. Eu sou vinculado à Superintendência de Gestão de Recursos Materiais e lá eu cumpro a função de pregoeiro desde novembro de 2021. E lá a função de pregoeiro consiste em conduzir as sessões de licitação da modalidade pregão. Pregão para aquisição de bens comuns e contratação de serviços comuns. Então, todos os trabalhos relativos à condução
do certame, né, de fato, é realizado pelo pregoeiro. É a função que a gente faz lá. falar virado para mim, porque eu não estou conseguindo ouvir por causa do barulho do plenário. Você precisa falar mais alto. Beleza, posso falar? Aqui, né, pessoal? Essa é para gravação. Tá, nossos trabalhos lá na Superintendência de Gestão de Recursos Materiais, é o departamento de licitação do município, onde centraliza todas as contratações do município. Então as demandas chegam para a gente e lá a gente conduz as licitações. E a minha função é de pregoeiro do município. Eu conduzo as sessões de pregão eletrônico, né, para aquisição de bens comuns e contratação de serviços comuns. E é nisso que consiste. O setor tem vários servidores, né, cada qual com a função, mas a minha função é essa de pregoeiro. Luiz, só desde 2021, você falou? Oi? Isso, eu comecei em novembro de 2021. Obrigada. Só para a gente, você trabalha nesse setor apenas para os pregões da educação? Não, são vários pregoeiros lá. Hoje somos em 4 pregoeiros e os processos são distribuídos aleatoriamente. Na verdade, a gente segue uma lista de rodízio. Então, tem um pregão que chegou lá para abertura de pasta, vê o próximo da lista e é distribuído. Esse É uma fila? Isso, é uma fila, basicamente. Essa fila nunca é furada, né? Não. E esse pregão específico, ele não é só da Secretaria de Educação, né? São 3 secretarias requisitantes. Se não me engano, a Secretaria de Obras, de Saúde e de Educação. Então são essas 3 secretarias requisitantes. E qual que é a sua formação? Eu sou formado em Direito, sou advogado, sou pós-graduado em Licitação e Contratos também, pela Faculdade de Ciências e isso. Só. Por aí. Então, quem que é a sua chefia imediata? Imediato é o Hélio. Ele é o superintendente da Gestão de Recursos Materiais. Já era seu chefe imediato na época do pregão? Na época do pregão. Desse pregão relacionado Não. que zerou o contrato? Não, só me engano, o Wellington ele entrou como superintendente em setembro do ano passado. Esse pregão, se eu não me engano, é de março. O meu chefe era o João Romão na época, que hoje é secretário de administração do município. Nesse pregão eletrônico teve alguma denúncia, algum fato? Não, ocorre normalmente. Geralmente não, né? Todos os pregões são submetidos aí a um prazo de publicação de no mínimo 8 dias úteis. A gente sempre dá um prazo maior, né? Devido aos trâmites de publicação e lançamento. Se não me engano, esse pregão foi publicado por 10 dias úteis e todos os listantes ou qualquer interessado, terceiro interessado, tem o direito de apresentar impugnação ou um pedido de esclarecimento relativo ao edital. E nesse pregão específico teve um pedido de esclarecimento sobre um erro de digitação que veio lá no item de maior relevância da qualificação técnica, lá no termo de referência. E aí, nisso era algo irrelevante, a gente simplesmente publicou uma errata e supriu aí esse erro. Agora, impugnação não teve, aí depois, posteriormente, na fase de condução, não teve também recurso administrativo, ocorreu, digamos assim, normalmente, né? Sem nenhuma intercorrência. Por satisfeito. Esse pregão foi transmitido e gravado? Os pregões eletrônicos, eles ocorrem pelo chat. A gente utiliza um sistema que chama Portal de Compras Públicas. E isso desde 2021, inclusive aqui no sul de Minas, vários municípios utilizam ele. E assim como o BLL, Comprasgov e tantos outros portais de condução de licitação eletrônica, não existe gravação. Mas tudo está redigido, transcrito em chat, então a licitação ocorre para quem quiser acompanhar, não precisa nem estar logado ali nesse portal de compras públicas, mas qualquer... A gente tem o registro de todas essas gravações. Inclusive nos autos a gente sempre imprime uma ata que é gerada do próprio portal de compras públicas, que chama... São várias atas que a gente tem. A ata parcial é para antes de finalizar o pregão, mas o que tem todas as informações chama ata final.
E lá tem, desde de quais empresas apresentaram propostas, os valores, os documentos enviados, a transcrição do início ao fim da licitação do chat, as mensagens do sistema, então está tudo disponibilizado ali no portal de compras públicas, inclusive em nuvem para qualquer um que hoje mesmo queira acessar. No pregão, a gente tem o lote 2 e o lote 3. O lote 2, referente à Secretaria Municipal de Educação. Aí a gente tem manutenção em cobertura, manutenção em estrutura, alvenaria, revestimentos verticais e horizontais, manutenção em esquadria, manutenções elétricas, manutenção hidrossanitária, manutenção em serviços diversos, mão de obra e transporte. No contrato, a gente tem serviços de pintura. Os serviços de pintura, dentro dos itens descritivos do pregão, se enquadrariam em qual dessas categorias? Eu preciso analisar. Não sei. Geralmente, o que acontece? O pregão de serviço de engenharia, ele é encaminhado, ele é feita todos os projetos e planilhas pela uma empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada encaminha para a Secretaria Requisitante, de acordo com a demanda, e empresa terceirizada, nesse caso, qual foi? DAC Engenharia. Isso. E aí faz todos os projetos e planilhas de obra e serviço de engenharia. Enfim, ele encaminha para a gente, a Secretaria Requisitante faz toda a fase interna, todos os documentos de fase interna são feitos pelas Secretarias Requisitantes, eles encaminham o processo com a fase interna finalizada para a gente. Tem um período de revisão, que a gente tem servidores lá que fazem revisão de termos de referência, mas só entram em mérito jurídico, não entram no mérito de fato da contratação. Chega o processo, a fase interna pronta para nós, e com um documento que chama requisição ao compras. Essa requisição ao compras arrola todos os itens que a Secretaria pretende que sejam licitados. Então, lá nessa requisição ao compras, a Secretaria vai dividir os itens em lotes, de fato em itens, e nesse caso o critério de julgamento é menor preço por lote dessa licitação. Então ela traz essa requisição ao compras. Quando chega lá no setor de licitação, o departamento de compras, que é um subsetor lá da nossa superintendência, faz todos os trâmites relativos à parte de pesquisa de preços e faz esse lançamento da requisição ao compras para uma planilha de preços. E aí é feita essa planilha de preços. Quando a gente vai lançar no portal de compras públicas, a gente simplesmente importa essa planilha de preços para lá, que obviamente é a mesma planilha que está ali no termo de referência. A gente presume isso. Mas vamos o termo de referência do pregão, ele estabelece o seguinte: manutenção em cobertura, deve ser telhado, correto? Qualquer coisa que cubra as instituições. 486 mil. Manutenção em estrutura, alvenaria, revestimentos verticais e horizontais, no valor de 2.379.000. Manutenção em esquadrias, 245 mil. Manutenções elétricas, 532 mil. Manutenção hidrossanitária, 484 mil. Manutenção em serviços diversos, 140 mil. Mão de obra, 3.785.000. E transporte, 165 mil. Tá. O contrato não deixa claro em qual destas categorias está a pintura. Eu posso ver o documento, por favor? Porque não é de prática que a gente coloque os valores dentro do termo de referência. Se possível. Está na cláusula 4ª do valor. Esse aqui é o termo de referência. E os valores estão onde, Bruno? Não, os valores aparecem no contrato. No contrato. Termos de referência tem descrição no contrato, simplificado. E isso acaba que foge da nossa alçada ali no departamento de licitação, porque o termo de referência é todo elaborado, todo elaborado pela Secretaria Requisitante. Né? Perfeito. Então não foi analisado, não é responsabilidade da licitação, não. Tá.
A licitação, ela é mero instrumento, ela é o meio do processo. O processo a gente pode falar que existem 3 etapas. A fase de planejamento, a fase externa, que é a fase de condução do certame, e a fase de execução do contrato. A fase de planejamento e a fase de execução de contratos todos os trabalhos são realizados pelas secretarias requisitantes, pelas pastas requisitantes. E o meio do processo, que é a condução da fase externa, a gente faz lá pelo setor de licitação. Assim que o processo é homologado, acaba as nossas atribuições ali no departamento. Luiz, houve convite para alguma empresa participar deste pregão? Não, que eu tenho conhecimento. Todos os nossos pregões, bem como outras modalidades de licitação, ficam disponíveis lá no portal de compras públicas, bem como em outros meios de divulgação. Se não me engano, são 8, são 4 jornais, 4 de aviso, portal de compras públicas. Hoje em dia, com a nova lei de licitação, tem a obrigatoriedade de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas e no site da Prefeitura. Então, todos os documentos, os anexos do edital e o edital foram publicados em todos esses meios. Mas que eu tenho conhecimento, não. Qual que é a pergunta? Perguntei se houve algum tipo de aviso ou convite por parte da administração pública para empresas participarem do certame de pregão. E nessa fase de licitação, vocês fazem a checagem da documentação da empresa? Sim, parte do pregoeiro fazer a análise de toda a documentação que versa habilitação no pregão, em todas as licitações de acordo com a lei. Ela é dividida em jurídica, fiscal, trabalhista, técnica e econômico-financeira. A habilitação jurídica, fiscal e trabalhista é feita pela própria licitação, pelo próprio departamento de licitação. Agora, a análise dos documentos de qualificação técnica são remetidos à secretaria requisitante para análise e aí eles devolvem com uma resposta para a gente. Se tiver ok, a gente dá seguimento no certame. Quem que seria o responsável por verificar o endereço da empresa? O endereço é irrelevante, não é relevante para o processo. A gente tem que seguir o rito da lei. A lei exige que a empresa anexe contrato social, cartão de CNPJ, documentos dos sócios. Contrato social estando com endereço falso, não há problema. Mas a gente não tem capacidade de verificar se o endereço é falso ou não, né? Então... data da constituição da empresa também é irrelevante. É irrelevante também, desde que a gente exige a qualificação técnica, ou seja, que a empresa já tenha prestado um serviço similar, de acordo com os termos que está no edital. Isso daí vem do termo de referência, é uma exigência da Secretaria de Requisitantes. Então, há a exigência em edital de que já tenha sido prestado um serviço de mesma proporção. E tendo essa comprovação nos autos, Quem fazia essa verificação da qualificação técnica eram vocês ou a DAC? Não, sempre a gente encaminha para a secretaria requisitante e quando ela julga necessário, ela encaminha para a DAC. Às vezes é de complexidade, de engenharia, não sei, ela encaminha para a DAC e aí eles devolvem para a gente. Nesse caso, se não me engano, tantas propostas, porque a DAC e a secretaria vão avaliar em 2 fases, na fase de proposta e na fase de habilitação. Na fase de proposta, ela vai avaliar os documentos atinentes à proposta comercial, que são as planilhas, etc. E aí ela dá o ok para a gente, e se não tiver correto, ela pede para a gente promover alguma diligência para correção. A gente promove diligência, eles corrigem e devolvem para a gente. A gente manda para a secretaria e eles devolvem com ok. Dando ok, a gente encerra a fase de proposta comercial. E aí sim a gente passa para a fase de habilitação. E aí, na fase de habilitação, a gente encaminha os documentos de qualificação técnica novamente para serem avaliados. Por que eu pergunto isso, Luiz? Há um contrato que foi desta mesma empresa, a Geotec, e com relação à construção de estruturas metálicas.
E a DAC emitiu um parecer de que esta empresa não tinha qualificação técnica para isso. Mas, enfim, eu acho que, eu não sei se guarda relação com esse contrato. Por isso, presidente, eu acho importante a gente convocar os responsáveis pela DAC para a próxima fase. Aqui a qualificação técnica ela é definida de acordo com cada caso concreto, de acordo com cada objeto de licitação. Então, de acordo com os termos da lei, artigo 30 da 8666, tem os quesitos para definir item de maior relevância. A gente não pode exigir que a empresa já tenha cumprido já tenha prestado serviço de todos os itens do edital, por exemplo. A gente tem que definir itens de maior relevância, agente e administração. E a secretaria define esses itens de maior relevância de acordo com os critérios da lei e, inclusive, não pode exigir do quantitativo total que a gente está pedindo no edital, então tem que exigir no máximo até 50%, e aí sim são definidos os itens de maior relevância para apresentação de qualificação técnica. Então, como a gente avalia a licitação como um caso isolado, a gente precisa avaliar a qualificação técnica para essa licitação. Agora, se uma mesma licitante foi reprovada, foi inabilitada em outra licitação, é porque provavelmente a qualificação técnica naquela licitação em específico, naquele caso concreto, não foi atingida, não foi atendida no caso. Perfeito, Luiz, eu estou satisfeito. Muito obrigado. Imagina. Luiz, em primeiro lugar, obrigado. Prazer conhecê-lo, viu? Sabia do seu trabalho, mas não tive a chance ainda de estar com você conversando, tudo bem? Sim. Em geral, depois de tudo que você já falou aqui, como você hoje avalia a lisura deste pregão, deste contrato, né, que levou a esse contrato? Olha, em relação ao contrato, é o que eu adiantei para vocês, foge da nossa alçada porque a gente de fato não tem controle, não tem... Em relação ao pregão, a todo o processo? O processo licitatório ocorre normalmente. Existem muitos pregões que são aí, atingidos por pedido de impugnação, pedido de esclarecimento, que é normal acontecer em pregões. E tem outros que têm recursos administrativos também, e nesse caso não aconteceu. Então... Você sabe quais foram as outras empresas que participaram desse pregão? Não sei. Eu sei que teve a vencedora da J Costa, ganhou um lote. Agora as outras eu não sei. Aparece nos documentos. Nos documentos a gente tem uma ata final, que tem todas as propostas, e tem um ranking dos itens. Nesse ranking dos itens E assim, quando... Calma só um pouquinho, Bruno. Luiz. Pode falar. Deixa eu trazer o pregão para mim. O pregão... O documento do pregão. A documentação da prefeitura é outro. Qual você quer? Esse aí é o da denúncia. Não, quero o da prefeitura. É o amarelo aí. Tá aí ou Igor? Deixa eu dar pra você. Quando dá tudo certo, ninguém liquida ninguém. Tá. Isso também não gera uma certa desconfiança? Não, a gente não pode presumir isso, Bruno. Não. Eu entendo que não. Divisão de lotes. Bruno, isso daí foge da nossa alçada, então a gente simplesmente conduz o pregão e a gente não tem interesse em quem está do outro lado, em quem vai vencer a licitação. A gente tem uns critérios de selecionar a melhor proposta, não é nem menor, melhor porque tem que ser atendidas todas as exigências do edital. Então, atingidas todas essas exigências, e a gente sempre, é bom informar que a gente tem um teto de contratação. Esse teto de contratação chama valor estimado. Ele é feito de acordo com uma pesquisa de preços prévia. Então, desde que o valor esteja abaixo dessa valor estimado da pesquisa de preços, a gente não tem vedação nenhuma. Eu entendo que se a gente inabilitasse nesse sentido, a gente estaria restringindo a competitividade, né? Seria o efeito contrário. Mas, claro, a gente
é muito mais desejável que para um pregão dessa magnitude venham quantas empresas forem necessárias, com várias propostas. Quanto mais propostas, melhor para a administração, porque aí tem uma faixa de lance maior e um desconto maior por conseguinte, né? Luiz, depois do contrato assinado, nós ouvimos aqui durante a conversa que o termo de referência, ele teve depois lá no contrato o acréscimo de uma palavrinha chamada pintura, né? Depois do contrato assinado, ok, veio o pregão, foi elaborado o contrato, foi assinado. Eu posso alterar o termo de referência depois do contrato assinado, pelos conhecimentos que você tem na área? Existe a possibilidade de fazer aditivo qualitativo. Tem que fazer um aditivo. Agora por si só alterar, não. Se a contratante romper com o contrato, né, alegando que vai ter dificuldade na fiscalização, que vai ter alguns empecilhos, se ela romper, se a contratante rompeu o contrato, ela precisa de pagar a multa para a contratada? Existem as hipóteses legais. Se verificado, às vezes, um caso fortuito, tem um regramento na lei, mas existe a possibilidade de não pagar, mas a regra é que indenize a empresa contratada, né? A não ser que o contrato vença, e aí do vencimento a administração não tem interesse de prorrogá-lo. Aí não há ônus para a administração. Fala para mim, por fim, qual é o grau de importância do termo de referência para o pregão e para o futuro contrato? O termo de referência, ele é o norte, ele é a base para tudo. Então, o termo de referência, a gente tem lá minutas de editais, que são basicamente editais vazios que são preenchidos com as informações do termo de referência. Então, se um termo de referência estiver errado, consequentemente, a contratação vai estar errada. Por isso que é tão importante, a gente vai ver se muita cera lá no nosso departamento, que os termos de referência sejam revisados, principalmente na parte jurídica dele, né, para que não tenha nenhuma exigência fora do regramento da lei, fora do rito estatuário. Obrigado, viu, Luiz? Igor, pergunta? Bruno? Luiz, muito obrigado. Eu fico à disposição. Bom trabalho. Fico à disposição. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Como é que chama o próximo? Como é que chama o próximo? Esse é o Hélio, né? O Hélio é o quê? Agora porque daqui não tá dando problema. Não é que eles falar pra eles falar algo. O chefe está assim. Bem-vindo. Mas você empresta um documento seu pra mim, por favor. Soltei. Vou colocar em união estável aí. Uma mulher vai ler a ata e vai. Não mudou o status, não mudou o status civil de solteiro, né? Só união estável aí. Não tem problema. Entre parênteses. Sempre assim de colocar. Está precisando de status de rede social em um relacionamento sério. Qual que é o seu endereço, Rua Aureliano Silva, 359. 359.
19, qual que é o bairro? Jardim Aureliano. Jardim Aureliano. Vizinho do meu pai. Obrigado por estar aqui presente. O pessoal da comissão vai fazer algumas perguntas. Eu pedi que fale um pouquinho mais alto, está sendo gravado, tá joia? Quem quer iniciar a pergunta? Boa tarde. Muito obrigado por comparecer aqui também às oitivas da CPI. Gostaria que você descrevesse como funciona o trabalho do Departamento de Licitações, como é selecionado o pregoeiro que conduz um procedimento como esse de pregão eletrônico. Você descrevesse meio que a estrutura funcional do departamento. Boa tarde, vereador Igor. Hoje, internamente, os procedimentos que se dão dentro da superintendência relacionados a contratações públicas, seja ela através de licitação, seja ela através de uma contratação direta, que engloba, né, as licitações dispensáveis ou a INEX, num primeiro momento, é apresentado pelo órgão requisitante, né, secretaria ou superintendência requisitante, o termo de referência. Isso eu estou falando na égide da 866, porque na 1433 aí tem outros documentos que também são apresentados, que é o estudo técnico preliminar e análise de risco. Esses documentos são apresentados no primeiro momento, passa-se por uma equipe de revisão. Após essa revisão, esses documentos são devolvidos para o órgão requisitante, que devem promover os demais atos, que provavelmente vai ser a questão da pesquisa mercadológica, os demais atos, dependendo da situação, os projetos, os executivos, se for uma obra, se for de engenharia. Bom, feito tudo isso, eles, estando tudo adequado, eles submetem novamente esses documentos lá para licitação, fazendo aí o pedido para abertura do procedimento para tramitar dentro da licitação. Esse pedido de abertura passa por mim, e nesse momento eu faço a designação do agente de contratação ou pregoeiro. E a partir disso é conduzido por um desses agentes, que num primeiro momento ele vai pegar... Não, perdão. Antes disso passa pela avaliação lá mercadológica do município, né, que tem uma equipe estruturada que a gente chama de departamento de compras. Eles fazem a avaliação ali dos documentos que foram apresentados sob a perspectiva mercadológica, sendo que há um decreto no município que dispõe sobre o que deve ser feito. Eles avaliam, posterior a isso, estando tudo conforme, vai para o agente de contratação, e aí sim, faz uma ata, né, starta esse processo sendo conduzido por eles, e isso é submetido ao controle de legalidade, que é o parecer jurídico. Após isso, a depender do que vier no parecer jurídico, isso pode ser remetido novamente ao gestor de pasta para promover alguma adequação que tenha sido alguma recomendação dentro desse controle de legalidade, ou então é submetido aí para divulgação de edital, ou se for um procedimento de contratação direta, para autorização da autoridade superior, que no caso é aquela autoridade gestora da pasta requisitante. E aí o processo dentro do iter processual da fase externa, aí eu estou falando de um processo licitatório, né, divulgou-se edital no pregão. Divulgação do edital com prazo legal para início da sessão. Dentro da sessão, no primeiro momento, a apresentação de propostas comerciais, com fase de lance e negociação. Estando tudo conforme, existem os documentos de habilitação da empresa. Habilitação jurídica, técnica, econômica, financeira, depende de quais são as circunstâncias que foram definidas para aqueles documentos de habilitação. Né? Superado tudo isso, nesses itens pode ser que haja intenção de recurso, e hoje esse recurso ele é interposto somente após a fase de habilitação, que é um recurso único, aí decisão do agente de contratação e eventual submissão também para a autoridade superior. Em síntese, seria mais ou menos isso. Se existe alguma imprecisão técnica dentro do termo de referência, na área de engenharia, por exemplo, ou outra mais específica, é responsabilidade
da Secretaria, da Superintendência de Licitações ou da Secretaria Requisitante? A avaliação técnica compete a quem tem conhecimento técnico sobre a matéria. Serviço de engenharia e obra deve ser submetido a alguém com conhecimento técnico. Nós não avaliamos esse documento sob perspectiva técnica. Até porque, na minha ótica, seria usurpação de profissão regulamentada, né, que deve ser feito por um engenheiro. Então, quem eventualmente fizesse uma análise dessa dentro da licitação sem a devida habilitação para tanto, poderia até estar sujeita a esse crime. Então, a análise técnica de engenharia e obra é feita por engenheiro. Então, não é feito isso dentro da licitação. E essa validação já chega para a Superintendência de Licitações, pela Secretaria Requisitante, ela que faz o trâmite para chegar a esse... Isso, esses documentos de ordem técnica são promovidos dentro da Secretaria Requisitante. A gente não avalia o conteúdo. Obrigado. Peraí, só terminar de digitar aqui. Pronto. Prontinho. Wellington, primeiro, antes de mais nada, você não precisa nem constar, não. Fico muito feliz com o seu crescimento profissional. A gente cumpriu esforços na época da pandemia e eu sei da lisura do seu caráter. Fico muito feliz que você esteja progredindo dentro da sua carreira, brilhante, inclusive. Wellington, eu queria entender, dentro disso tudo que você colocou, qual é a função da DAC nas fases de preparação do pregão e depois na elaboração dos objetos do contrato. Se ela tem alguma função, não tem alguma função. Vereador, de antemão agradeço as palavras, e a recíproca é verdadeira. Sobre a questão da elaboração do projeto feito hoje pela empresa contratada pelo município da Engenharia, a gente não se debruça sobre. Fica mais, né, porque a necessidade pública, na verdade, ela é evidenciada dentro do órgão requisitante, Secretaria ou Superintendência Requisitante. A gente não analisa essa parte, então eu não saberia informar precisamente. Isso hoje, na parte de a DAC que faz os projetos do que é necessário. Eu acho que alinhado lá com a gestora de pasta, com o gestor de pasta sobre as necessidades públicas, quem elabora esses projetos é a DAC Engenharia. E última pergunta, durante o seu período à frente da pasta que você está, dos projetos que você está, houve alguma pressão para que os contratos, os pregões da Engetec corressem mais rápido ou mais lentamente ou não? Vereador, esse pregão que a empresa Engetec sagrou-se vencedora, que é o de manutenção, não é da minha época na licitação. Eu assumi lá em agosto e esse certame, se eu não me engano, terminou no mês de maio. Então eu não sei te informar se houve algum tipo de pressão interna sobre isso. Muito obrigado. Wellington, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer, né, a sua presença aqui. Você já falou basicamente o que nós precisávamos de ouvir e de entender o sistema. Eu queria perguntar sobre a rotina do dia a dia, né? Para nós aqui é importante para entender. Rotina. É comum, quase todos os processos licitatórios, quase todos os pregões, é comum ter impugnação, briga, confusão que leva tempo para resolver, ou é comum também encontrar no dia a dia pregões que acontecem, que tem um pedido de explicação ou outro, mas que a vida segue em frente sem maiores dramas? É comum que não se tenha impugnações e interposições de recurso. É mais eventual essa situação. Eu diria que hoje, com a 1433, que a maioria dos procedimentos se dão de forma eletrônica, e aí houve uma ampliação de participantes, por ser por sistema eletrônico, né? Então qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode vir participar da licitação,
está sendo um pouco mais, né, assim, aparecendo um ou outro pedido de esclarecimento, uma ou outra impugnação, do que antigamente, que poderia ter sessões ali presenciais que era menos comum, né, na 866, 10, 15 e 20. Mas não é assim um negócio que a gente possa dizer que todos os certames são impugnados. Ou seja, o comum é que não se tenha. Não se é tenha, isso, o ok. mais comum é que não se tenha. Obrigado, Wellington. Era só isso. Os demais questionamentos eu já ouvi, tá bom com os outros. Então, tá joia, obrigado aí, obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Vocês vão trabalhar todos. Ainda dá para despedir da equipe lá. Eu vou levar meus filhos para tomar 1 por 1 agora na rua. Probleminha na gravidez lá. Ó. Vai dar tudo certo. Benção lá. Bom, Pedro. Bom, o quarto convocado, né, que seria o da empresa, né? Deixa, Presidente, eu gostaria de, em face do que foi falado, convocar o senhor Aloysio Ferreira, proprietário e engenheiro responsável da Eu vou pedir, você anota aí, só definindo, né, a próxima reunião, aí a gente já acrescenta os nomes. Pode ser? Eu posso. Nós temos amanhã. Nada, pode Mas ser. só que vai mandar convocar ele de hoje para amanhã. Não, é só para acrescentar na ata, Oliveira. É a Luísa. Então, que é? para amanhã já está convocado, nós vamos ouvir amanhã. Aí marcaremos a convocação precisa de próxima 8 semana. dias. Aí nós já incluímos esses aí. Engenheiro e proprietário da DAC Engenheiro. Presidente, com relação ao pedido de condução coercitiva do senhor Xisto e do senhor Evandro. Então a gente tem que esperar para ver se ele realmente vai vir. O que o senhor fala, doutor Tiago? Melhor nós fazer uma convocação deles novamente. Em primeiro lugar, a condução coercitiva tem que ser requerida ao juiz criminal da comarca. Certo. Eles são residentes aqui, correto? Eles são residentes aqui. O Evandro O Evandro é e o Xisto, ninguém sabe onde ele mora, ninguém sabe onde é a empresa dele. Tem que ser requerido ao juiz da residência do depoente. E o que o STF tem pegado, inclusive foi muito comum nessa CPI aí do 8 de janeiro, né, que está em trâmite ainda, já concluiu há pouco tempo. Os investigados não podem ser conduzidos coercitivamente, né? Eles não são testemunhas. Então, só essa observação, porque... Mas vamos fazer dessa maneira, vamos convocar eles novamente. E o tempo para isso? Hã? Não, é do juiz, né? Tem que fazer o pedido. Fazer o pedido. Vamos convocar. Não, novamente, convoca. porque cadê a justificativa deles? Do Evandro e do... Já Quem tá que juntado. justifica? Não. Tá para juntar ainda. Não está na juntada? Perda de prazo com relação ao que tinha uma audiência, é mais rápido esperar o outro dia que ele esteja disponível. Então, por isso que aí se chegar na próxima hora, eles não virem, aí nós as tomamos. audiências do advogado, mas do juiz. Concorda, Dionísio? Convocar eles novamente. Sim, convoca. Igor, Minha sugestão presidente, Porque se a gente for mandar, confere nós com eles qual vai dia demorar muito eles mais. conseguem A gente vir o mais não viu. breve possível e convoca de novo. Depois, se combinar um dia e não vier, em segunda depois parte, faz o aí não pedido vier, a gente... pelas vias. Mas pode colocar no ofício sob pena de condução coercitiva. Todos eu já coloco. Tá. Todos já aparecem. Hein? Então, vamos... Nós teremos, por exemplo, no recesso, acho que a CPI vai andar normalmente. Isso? A CPI vai andar. Até os trabalhos encerrar, ouvir todo Porque mundo. eu estou vamos falando por seguir questão de com tempo ela. mesmo. Eu continuo com o mesmo pensamento da minha fala inicial aqui. Antes de Vossa Excelência me convidar para retirar, eu gostaria de deixar um ofício solicitando o meu desligamento da CPI e gostaria da apreciação de vocês aí, tendo em vista que eu continuo com o mesmo pensamento que nós estamos aqui numa CPI para inglês ver e não vai ser benéfico para
Câmara Municipal. Me coloco à Eu disposição acho que aí. não será benéfico a gente também não investigar, cruzar os braços Eu do estou jeito que o senhor disponível para né? investigação, inclusive para Então, fazer você não está denúncia disponível, no que tal? ano que Porque o vem. senhor faltou 2 reuniões, ele está hoje renunciando Eu dessa estou maneira. renunciando E a porque função eu entendi nossa que não é tem fiscalizar Bem, bem a veja o regimento. Veja o que fala para nós, o seu Tiago. partido, porque a gente precisa indicar outro membro. A comissão precisa verificar dentro da paridade da casa quem que é o outro Depois o membro. procurador analisa o regimento e vê o melhor caminho. Melhor caminho. Ele não pode ser obrigado a participar, evidentemente. Sim. Não, sim, mas nós estamos aqui dentro. quer. Compreendo que é o dever nosso, né? E Se não verificar quer. se os partidos. O presidente recebe o pedido de desligamento dele, no meu modo de entender, recebe o pedido de desligamento dele, pede a análise jurídica da questão e depois procede. Eu já vou citar um posicionamento aqui. Pela paridade de formas, o que é paridade de formas? Da mesma forma que há na ação, tem que haver o desligamento. O Hélio solicita para o presidente do partido que ele nomeou, né, o líder da bancada, não sei como é que vocês... É ele mesmo que se nomeou. A frase. É só ele do partido, ele mesmo. Mas, e agora, como é que Ela vai ter que ver pela paridade dos partidos quem o partido tem direito de indicar mais um. Assim, você fala, beberizou o tempo mais da comissão. Mas isso aí não foi culpa minha, não foi culpa sua. Aí, na falta. Nós vamos abrir outra ano que vem, O certeza. presidente indica, conforme foi tá. que cada partido indicou o Guilherme, o Hélio, o Bruno Eliseu e o presidente do Eliseu indicou o Oliveira. Aí, no caso, o Eliseu indicaria. Não, o presidente, depois Presidente. o regimento deixa o presidente Todos os indicar quem ele partidos quiser. estão. Né? Todos eles já estão com os 4. Aí se ele sair, o presidente tem que investir. Mas ele vai proporção, qual que tem mais vereadores? PSD. Vai ser PSD. Mas aí o pedido tem que vir do presidente do partido, Não, ou ele não. já pode fazer isso? PSB tem quantos? Quantos vereadores tem o PSB? PSD são 3. Ué, PSD 3. União tem o Leandro. Não, PSD? Não, o Igor, O PSD tem 4. Tem 4. E o União tem 4. Depois o PSD tem 1, a União tem 1. O presidente escolhe quem ele quiser. E resolve a questão. É escolhido por quê? O presidente vai escolher, no segundo regimento. O presidente da Câmara. Da Câmara. Isso. Vai falar que você foi. Bom. Hã? Mas só falta indicar alguém e a pessoa falar que foi obrigado. A próxima reunião vai ser amanhã. A próxima reunião amanhã e amanhã nós definiremos. Ou definiremos hoje a próxima já. Eu acho Vai que adiantando, acho que era bom, né? as convocações para a próxima quarta-feira. Então já coloca o cozinhado aí Coisa assim. e já convocando novamente o Só que para Evandro. convocar para a próxima, E na mais próxima quarta, você não tem tempo Mais alguém que hábil você dos falou, 8 Ivan? dias, né? Tá. Na convocação, por exemplo, do Luiz. Você precisa de 8 dias de intercorrência entre a convocação. Ah, não, mas ele tem que esperar. Ah, porque ele não vem. Aí a gente foi amanhã, o X tá por Dia 12. Ah, a gente foi amanhã. Dia 12? Dia 12. Pode ser dia 13 também. 12. Dia 13, dia da Dia 13 é a diplomação. Vai dia 12 então. dia 12. Não, mas aí vai dar 8 dias. Se sair 8 dias. Tem que sair Se sair e chegar hoje. O convite precisa sair hoje. Sair. E chegar, e achar. Mandei Coisa pra- difícil. Já entrega isso hoje, ô Lucas. Oi? Já envia hoje isso. Essa convocação. Você me manda a cópia dos ofícios do senhor Evandro e do senhor Xisto? Sim, sim. Bom, É só despedido tem que aqui do fazer gravação do Hélio, precisa. Leitura nossa, não, né? Escolheu unilateral. Não, isso aí não é deliberativo.
como o senhor funciona. Só juntar os autos, juntar um recebimento, envia para o presidente. Né? Ele tem 2 cópias? Sim. Você já assinou a dele? Assina a dele para se ter problema com a justiça. Oi? Palestra do Marcelo Tá Aro. bom, sim. Dessa aqui? Nossa senhora, essa palestra aí hoje Marcelo Aro tá aí? quebrou minha perna. Pode ser rápido, gente. De hoje. Então, encerrando. Estamos encerrados hoje, amanhã estaremos aí novamente. Ok? Até amanhã a todos. Obrigado.